dia, salve, Bota a salve. cabecinha pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Toca a sirene da polícia! A sirene da polícia! A polícia chegou! A polícia prendeu! Vai, prendeu! Tá prendendo! É, meu amigo, bom dia! Está começando o programa Rolê ICL na manhã desta terça-feira, uma das semanas mais quentes, e eu não estou falando da temperatura, que está quente aqui em São Paulo também, na política, na história deste país. Tivemos general preso, o que é uma coisa muito rara na história desse país, mas espero que isso tenha muito mais. Toca a sirene da polícia. Sai correndo, general! Sai correndo, general! É, amigo. Hoje a polícia prendeu general. Prendeu general, tenente-coronel, major, prendeu quase a lista toda de patentes militares. Mas como você já está acompanhando aqui no ICL desde muito cedo, o Demore já trouxe no Desperta, a gente trouxe no N1, eu, Vivi, Panúzio, Juliana Dalpiva, Luiz Nassif, Cris Serra, André Graziano, trouxemos no N1 e agora há pouco a Juliana Dalpiva e o Fábio Panúzio trouxeram também no Em Detalhes. Hoje, um dia histórico, um dia importante. A polícia prendeu militares de alta patente envolvidos, irmãozinho. Se você acordou agora, se você não viu o resto da programação do ICL aqui, ao vivo, nos canais Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, ao vivo para o Rio Grande do Sul, na Pop TV, para Porto Alegre e Sobradinho, se você não estava acompanhando, os caras queriam assassinar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes e tomar posse do governo, manter o Bolsonaro presidente. Irmãozinho, é isso que aconteceu. Desbaratar o plano. Vocês acreditam nisso? Daqui a pouco eu vou ler os comentários chocados de vocês, porque eu fiquei chocado lendo o relatório. Vamos trazer mais detalhes sobre o relatório também aqui no Rolê ICL. Ficamos lendo esse relatório, mais de 80 páginas de relatório. Então, vamos trazer os detalhes. Vitão, só vou te dar bom dia, não tem dica hoje não. A dica é assistir o Rolê ICL pra gente ficar por dentro dessas informações. Mas muito obrigado por estar aqui comigo novamente. A nossa equipe toda do Rolê aí embaixo. Tá a equipe inteira aqui e tá todo mundo na loucura. O Olha lá, Brunão, Laura Coach, Giovanni, o Godoy, que é o mocinho novo aqui, ó, aparece. Cadê o Godoy? O Bruno. E aí, Godoy? Novo, tem o Bruno, então tá cheio de gente Bruno. nova aqui hoje. Hoje eu não tenho recomendação, mas vamos assistir o Rolê ICL, tá bombando. Roteiro da Laurinha já foi. Então é isso. Bom dia. Bom dia, Vitão. Toca a sirene pro Guga Noblar. Guga Noblar, corre, general. A polícia vai pegar, general. Bota o Guga Noblar aqui. Corre, corre. Aí, ó. Toca o berrante. Sai correndo, general. Pega o gado. Guga Noblar. A gente tinha feito... Verde Oliva, homenagem aos militares. Mas não vai me prender também, não vai me prender, não sou meligo. Guga Noblar, tínhamos feito um roteiro tão bonitinho, em homenagem ao G20, ia falar do Milei, a gente ia falar do Lula, a gente ia falar da fanfic do Lula com Macron, a gente ia falar de um monte de coisa, a gente ia falar da Ana Maria Braga chamando o Biden de Bin Laden, a gente ia falar de tudo isso. Beleza? Aí, o Xandão acordou naqueles dias o cachorro do Supremo, o Xandão, Xandex. o cachorro do Supremo, o marido de Dona Vivi, desceu a caneta, Guga Noblar. E aí... Ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele mesmo, aquele que beijou na boca de Guga Noblar, desceu a caneta e mandou prender, Guga Noblar, só isso aqui, ó. Quem? Mandou prender o general. Olha, ó, o Guga Noblar e o Xandão. Olha aí, meu Xandex. Bota aí na tela aí os presos, pra nós. Bota aí. Quem foram os presos hoje? Mário Fernandes, general reformado, era assessor do Pazuello na Câmara dos Deputados e, mais importante que isso, foi ministro do Bolsonaro, viu, gente? Não tá aí na nossa arte? Foi. Mas ele foi ministro interino do governo de Jair Bolsonaro. Estava naquela fatídica reunião de julho de 22, onde eles tramavam interferência nas eleições. Hélio Ferreira Lima, militar com formação nas Forças Especiais. Esses três têm a mesma formação, eles são Kids Preto, aquele grupo Kids de elite do Exército.
todos eles aí são, mas esses 3 aí são também o Rafael Martins e o Rodrigo Bezerra. Além deles, Guga, foi preso também um policial federal que estava envolvido nessa trama golpista. O nome da operação é Operação Contra-Golpe, desencadeada hoje pela Polícia Federal. Bom nome. Bom, excelente nome. 5 mandados de prisão preventiva, 3 de busca e apreensão, e os alvos estavam Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal. O policial federal preso, que não está na nossa arte aí, Guga, é o Vladimir Matos Soares. O mais maluco, Guga, 2 desses aí estavam participando da equipe de segurança do G20 no Rio de Janeiro. 2 desses militares. E por que isso é maluco? Simplesmente, estas pessoas foram encontradas várias trocas de mensagens apagadas no celular do Mauro Cid, usando o aplicativo Signal, que é o aplicativo que esses bandidos usavam para se comunicar. Encontraram, Guga, um negócio chamado... É o plano Punhal Verde e Amarelo. A primeira vez que eu ouvi punho, eu falei que era para fazer fisting no Brasil. Mas não, era punhal. Muita penetração. Punhal Verde e Amarelo. O que consistia, Guga? Eu vou resumir para você que não assistiu até agora. O que consistia? Era um plano tranquilo, democrático. Era o seguinte, eles iam sequestrar e executar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Só isso. Assassinar o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, então Apenas. eleitos. Eles iam instaurar um gabinete de transição, de crise, onde militares tomariam o poder e iam manter Jair Messias Bolsonaro na presidência. Guga Noblar, um dia histórico para esse país, porque a gente conseguiu desbaratar através... ressalta-se aqui o trabalho impecável até agora da Polícia Federal em desbaratar essa quadrilha. Falta o Paulo Gonet, que deve estar em coma, agir para mandar prender esses vagabundos, esses criminosos, assassinos, golpistas. Falta o Gonet acordar, mas a Polícia Federal tem trabalhado muito bem para colocar essas pessoas na cadeia. Guga, gravíssimo o que a Juliana Dalpiva trouxe hoje de forma exclusiva de manhã no CL Notícias. Plano para assassinar o presidente, o vice e o ministro do STF. Guga, que loucura a gente se livrou nesse país, meu amigo. Olha ali, ó, no fundo, Xandão e Lula era nesse dia aí. São e salvo. Era nesse dia que ia ser o assassinato. Foi no dia da diplomação. Era nesse dia. No dia da diplomação. São e salvos ali. Não deu certo o plano. O golpe fracassou, mas a intenção era a pior possível. Os caras não queriam só dar um golpe na eleição, nas urnas, na democracia. Eles queriam, inclusive, matar, assassinar aqueles que foram eleitos, aqueles que foram escolhidos também para estar no STF. Então era um plano que era realmente com a intenção de levar o Brasil para uma ditadura, de levar o Brasil para um estado de exceção, de entregar o Brasil para o Bolsonaro e de corromper completamente o sistema, de acabar com a democracia. Imagina se tivesse ido adiante uma coisa dessa, meu querido Príncipe De Luca. Onde você estaria hoje? Você não estaria aqui não, meu amigo. Você não estaria apresentando esse programa. Provavelmente Príncipe William e vários outros jornalistas e artistas, e talvez, provavelmente eu também, ninguém estaria aqui, amigão. O Brasil ia ser outro. E as nossas vidas também. A gente passou aí por um sufoco e nem tinha certeza, e nem tinha ainda noção dos fatos. Agora a gente tem. Já tinha essa história, né, meu querido príncipe, de que os kids pretos tinham participado da tentativa de golpe, que cabia a eles criar algum plano de sabotagem, que eles estavam sim no meio disso, que estavam de olho no Xandão e no Lula, já tinha um papo desse, que estavam também de olho até no Rodrigo Pacheco, não sei se você lembra, das antigas tinha um papo do Rodrigo Pacheco também, de alguma maneira, ser alvo dessa turba aí. E agora Alckmin no meio, queriam matar o Alckmin, queriam envenenar
o presidente Lula, gente. Os caras queriam envenenar o Lula, queriam matar o Alckmin, matar o Xandão. Chegaram no limite do golpe. É o golpe do golpe. Não tem o que falar mais, sabe? Não tem o que dizer. Não era uma. Eles queriam criar aquela ideia de que nem teve golpe. Depois queriam criar a ideia de que eram infiltrados que quebraram Brasília, depois passou para o papo de que são só idosos que queriam defecar no STF, mas não era só isso. Eles queriam matar Lula, Xandão, Alckmin e corromper a democracia. Então, anistia, que já tinha sido sepultada com o tio França por conta do atentado, agora completamente enterrada com esse golpe que estava sendo planejado com a intenção, inclusive, de matar o Lula. Ô Guga, só reforçando aqui, como a gente falou, o plano que constava nesse documento, o documento foi escrito pelo Mário Fernandes, não é o jogador do Grêmio, é o general Mário Fernandes, que escreveu esse plano. A ideia era assassinar no dia 15 de dezembro de 2022 o então presidente e vice-eleitos Lula e Geraldo Alckmin e o ministro do STF, o Alexandre de Moraes. O plano, Guga, não era um planinho assim, não era uma mensagem trocada no WhatsApp, tipo, e aí? E se a gente fizesse? Tipo, vou pra praia fim de semana? Não, tinha o planejamento detalhado. Incluía recursos bélicos e pessoal necessários para executar as ações golpistas. O general Mário Fernandes, esse aí, que está dando a mão animadamente para Jair Bolsonaro, né? Só para vocês saberem quem é o sujeito. Os Kids Pretos montariam ainda um gabinete institucional de gestão de crise para lidar com as repercussões institucionais dos crimes. E aí, Guga, os indícios disso tudo foram encontrados no celular do Mauro César Cid. Por isso que a gente falou que o Mauro Cid vai tomar uma trolhada, vai perder os benefícios da delação premiada porque não contou tudo que tinha que contar para a Polícia Federal. Aproveitar para ler alguns comentários de vocês estão aqui on fire também, estamos aqui também. A Meire Teixeira falou, hoje vai ter gente com o intestino preso. Já, Guga, vai aparecer. Ai, minha barriguinha. Ai, comi um camarão. Michele, chama o SAMU, entupiu. Aguardem. Já o ai, minha barriguinha vai aparecer. Aguardem. O Abel Lemos disse que está ligado desde cedo no ICL, mas estava aguardando o rolê. Um beijo pra você, Bel. O Mário Marreta diz que desgraça. A Vanessa Dester, toque. Quem é? É a Interpol, que vai meter o pau no Bolsonaro em breve, a gente espera. A Interpol, pau. Quem mais aqui? A Regina Jacó Cavalcante. O Will podia ter vestido amarelo? Podia. Putz, bobiei. Eu podia ter vindo hoje de verde e amarelo. Verde e amarelo. O Maurício Zimmer disse que me ama, também te amo. E quem mais? A Gabriela Figueiredo, eu fui fazer um exame, o mundo acabou. É isso, Gabriela. Acorda, menina. Como diz Ana Maria Braga, o mundo acabou, amiga. O Leandro Abreu, braço forte, mão amiga. De quem? Mão amiga pra enfiar no nosso toba, que é o que eles queriam fazer. O Mário Marreta diz, normalmente eu tenho uma gracinha pra falar, mas esse assunto é tão absurdo que eu nem sei o que dizer. Só esse programa fazer uma gracinha com isso mesmo, mas é uma gracinha de desespero, Guga, porque a gente ia pra cadeia, irmão. A gente tava ferrado. Guga, vamos lá. Imagina, que treta. Punhal verde e amarelo. A gente já falou, acharam arquivos deletados no celular do Mauro Cid sobre esse punhal verde e amarelo, plano para executar o Xandão. Não só isso, né, gente? A gente tinha outras coisas do plano, mas a gente acaba ficando meio passado com assassinar o presidente, o vice e o ministro do STF. Aí a investigação encontrou... apontou a cronologia dos atos criminosos, indicando análise e alterações realizadas pelo Bolsonaro na minuta do golpe. E aí, Guga, a gente junta o plano verde e amarelo, o punhal verde e amarelo, com a minuta do golpe. Tava na mesma época isso acontecendo. Era simultâneo. A reunião do Bolsonaro com o Estevam Teófilo, com outro general, né, no dia 9/12, para consumar o golpe, e a troca de mensagens entre o Mauro Cid e o Marcelo Câmara, indicando que estavam acompanhando o ministro da Suprema Corte. E aí, Guga, as mensagens que a gente tem, que não são essas da sequência, viu, Laura e meninos? Mais pra frente, a gente tem umas mensagens que eu acho que nem estão aqui na nossa lista, mas que são
uma troca de mensagens dos caras. Eu vou achar porque eu postei no meu Twitter, peraí. Hoje vai ser meio caos, viu, gente? Normalmente esse programa, mas hoje vai ser mais caos ainda. Aguarde aí, segure a periquita de vocês. Aqui, achei. Aí, Guga, como a gente falou, eles criaram um grupo no Signal chamado Copa 2022. E nesse grupo as pessoas tinham nome de país. Argentina, Gana, Brasil. Quem era a Argentina? A gente não sabe ainda. Quem é o pior é o Argentina. Eles criaram o... É isso, Will? Não, isso. Eles criaram o grupo... Não, volta pro outro. Eles criaram nesse zap alternativo esse grupo aí. No Signal, Copa esse grupo. 2022. Tinha lá Alemanha, Áustria, Brasil, Argentina, Japão e Gana. Os números de telefone não são, obviamente, os números originais das pessoas, né? Eles pegaram números novos de telefone para participar desse grupo. Olha as mensagens, Guga, trocadas por eles, nesse grupo Copa 2022. Eles estavam divididos por Brasília às 20 horas e 31 minutos do dia... Deixa eu confirmar aqui, peraí que eu vou... Copa 2022. É ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, amigo. Aqui, ó, Guga. Entre os dias 8/12 e 9/12 de 2022, eles estavam em vários locais de Brasília para executar ações contra Alexandre de Moraes. Escuta essa, Guga. Às 20 horas e 33 minutos, a pessoa identificada com o codinome Brasil informa que um dos locais em que estavam atuando era o seguinte: estacionamento em frente ao Gibão Carne de Sol. Você sabe onde fica, Guga? Gibão Carne de Sol? Gibão. Estacionamento da troca da primeira vez. Em seguida, a pessoa com o codinome Gana informa que já estava no local. Estou em posição. O interlocutor Brasil responde: ok. A análise realizada pelo STF indica que provavelmente é o restaurante Gibão, localizado no Parque da Cidade. É perto? É esse aí. Do lado. Localizado no Parque da Cidade e especializado em culinária nordestina. Fica em frente ao... eu sei qual que é. Agora que você falou, eu lembrei. É bem famoso o Gibão. É dentro do Parque da Cidade já. Em frente, perto... fica na frente do estacionamento 4 do Parque da Cidade. Isso. Segundo o relatório. Em seguida, às 20h43, o interlocutor Brasil encaminha a seguinte mensagem para o grupo: qual a conduta? Em resposta, uma outra pessoa que não tinha codinome diz para ele aguardar. O Brasil responde: ok. Às 20h47, Rafael de Oliveira, associado ao codinome Diogo Basti, envia uma mensagem, envia uma mensagem ao grupo pedindo para manterem a posição e em seguida diz: estou na posição. Guga Noblar, os caras não tinham um plano... Ô Laura, você pegou o tweet do Flávio Bolsonaro? Sim. Flávio Bolsonaro? Vamos botar o tweet do Flávio Bolsonaro. Porque a defesa do bolsonarismo, Guga, tá dizendo o seguinte: não, gente, bota o tweet do Flávio aí que eu vou ler pra vocês. Quer dizer que, segundo a imprensa, um grupo de 5 pessoas tinha um plano para matar autoridades e, na sequência, criar um gabinete de crise integrado por eles mesmos para dar ordem no Brasil e todos cumpririam. Primeiro, Flávio, quem diz isso não é a imprensa. Quem diz isso é a Polícia Federal. É a investigação, é a investigação da Polícia Federal, corroborada aí na decisão do STF. Aí, Guga, presta atenção. Por mais que seja repugnante, pensar em matar alguém, isso não é crime. E para haver uma tentativa, é preciso que sua execução seja interrompida por alguém, por alguma situação alheia à vontade dos agentes, o que não parece ter ocorrido. Tá muito na defensiva, hein, Flavinho? O Flávio Bolsonaro, Guga, para mim, nesse tweet, o Flávio confirma o planejamento. Para mim é isso. Para mim, o Flávio confirma que planejaram e confirma que conversaram. Claro. E aí, Guga, ao contrário do que o Flávio diz, primeiro, Flávio, não eram 5 pessoas, né? Tem 5 pessoas presas hoje. General Heleno não foi preso, o seu pai não está preso, o Braga Neto não está preso. O Braga Neto não está preso. Teve reunião na casa do Braga Neto para falar desse plano. Já tem gente presa das outras operações. Então, assim, não são 5 pessoas, Flávio. É uma quadrilha que integrava o governo do seu pai. E outra coisa
Essa mensagem que eu acabei de ler, Guga, a troca de mensagens deles no Signal, mostra que, na verdade, eles não estavam planejando, estava em execução. Executando. O plano estava sendo Exato. executado. Só que eles tiveram isso. que retroceder por alguns motivos. Que alguns a gente já sabe, como, por exemplo, o Freire Gomes. Freire Gomes, que era o comandante do exército. Comandante do Exército, não ter topado participar, e eu sempre ressalto, gente, o Freire Gomes não merece um centavo de parabéns por fazer a obrigação dele. Não dar golpe não é um mérito, é uma obrigação. E ele faltou com a obrigação dele, porque ele não denunciou o golpe. Ele ficou Exatamente, quietinho. exatamente. Ele tinha que ter prendido todo mundo. Tinha Então que ter ele nem prendido, cumpriu com o dever. tinha que ter saído dali, convocado uma coletiva de imprensa e falar, pessoal, ó, aqui atrás, acabei de sair de uma reunião, galera queria dar golpe, viu? Então aí, vocês ficam Ele foi ligados. chamado 3 vezes, Teluca, pra golpe. Só na 3 terceira que aí ele fala, que ele cansa e fala, Bolsonaro, se você me chamar de novo, eu vou ter que tomar uma atitude. Mas ele sabia que, como falou o príncipe William, tava ocorrendo sim uma tentativa de golpe. E como ele amarelou, né, porque ele poderia ter prendido todo mundo, ele poderia ter sido mais incisivo, o que parece é que ele amarelou. Essa turma aí e o próprio Bolsonaro, ou parte dessa turma, acabou amarelando. Agora, que teve um momento de execução do golpe, como está contando o príncipe William, teve. Os caras fizeram esse plano chamado, né, de punhal verde e amarelo. Eles fizeram esse plano previa matar o Lula, previa matar o Alckmin e o Xandão, tinha um gabinete de transição que eles tinham também já planejado ali, para deixar depois o Bolsonaro no poder. E detalhe, eles estavam executando. Por quê? Porque eles estavam monitorando o Alexandre de Moraes. No mesmo período em que se cria o plano, logo depois, eles fazem uma reunião na casa do Braga Neto, né, para falar do plano. Então o Braga Neto tá no meio. Depois o Braga Neto vai lá para aquela galera no cercadinho do Palácio da Alvorada e fala para a galera esperar, calma, vai acontecer alguma coisa. Portanto, já de alguma maneira dando spoiler do plano que agora a gente está descobrindo, tem o Xandão sendo monitorado, como contou o príncipe William agora. O Marcelo Câmara, que era assessor do Bolsonaro, junto com o Mauro Cid, conversas entre eles, monitorando os passos do Xandão. Para quê? Para executar o golpe. Tem o Marcos Duval, o senador Marcos Duval, que também foi chamado para o golpe e que tinha a missão de gravar o Alexandre de Moraes para complicar ainda mais a imagem do Moraes, para dizer que o Moraes era parcial. Então tem o Marcos Duval no meio da história também. Se você for olhar, aí tem um decreto que o príncipe William falou, que eles tinham também um lado jurídico, de querer criar um argumento jurídico para o golpe. Aí a gente acha a minuta do golpe, tem decreto do Bolsonaro que encontraram na sala dele, do PL, aqui em Brasília, na sala que é destinada ao Bolsonaro. Então, tudo isso que está sendo planejado, na verdade estava em execução. Tinha minuta, tinha decreto, tinha monitoramento do Xandão, Plano de teve reunião assassinato. na casa do Braga Neto, teve o plano de assassinato, tinha o gabinete de transição. O que falta, Flávio Bolsonaro? Não falta nada, teve tudo. Falhou porque, no fim das contas, teve muita pressão internacional. Os cabeças do Exército acabaram dando para trás. A Marinha quis entrar no golpe, o Almir Gander, o almirante, né, principal, aquele que mandava na Marinha, topou participar do golpe. Então, foi por pouquinho, gente. Foi por pouquinho. Se não fosse o Exército arregando, teria acontecido, estava em execução, e o que a gente tem hoje é a prova disso tudo, é a ligação disso tudo, porque a gente tinha minuta, a gente tinha decreto, a gente tinha conversas. Agora, com esse plano, tá E fora a tudo parte conectado. pública, né, Guga? Fora a parte pública. Fora o que o Bolsonaro falou Fora a parte- publicamente, que era para as pessoas darem a Porra. vida pela liberdade, que não ia mais cumprir a ordem do Xandão. Fora o que ele falou publicamente. E, assim, tipo, não é um negócio que era só escondido, era público.
Era público, gente. E ele ficou anos e anos incitando isso. Ele é um golpista, ele entrou no governo com um passado golpista, em que ele exaltava a ditadura militar, em que ele atacava a democracia, em que ele falava em guerra civil, em matar em 30 mil pessoas, ele falava em fuzilar o FHC. Ele sempre foi um golpista e ele tentou colocar em prática o golpe desde o início do governo dele. Desde 2019, o Bolsonaro já tinha planos golpistas. E no fim, quando ele viu que ia perder a eleição, é claro que ele tentou, e agora a gente está vendo que ele tentou mesmo. Adeus anistia, adeus aquele papinho de que eram só idosos que acabaram provocando danos à Praça dos Três Poderes. Não eram só idosos. Tinha sim kids pretos, tinha o Bolsonaro, tinha o Mauro Cid, tinha o Braga Neto. Esse Mário Fernandes, o general da reserva, que foi preso, ele trabalhava como assessor do Pazuello. Ele trabalhava junto com o general Pazuello. Então até o Pazuello agora está tendo que se explicar também. Tá aí soltando notinha para a imprensa, dizendo que confia no Mário Fernandes, que confia nas instituições, mas ainda não tirou o corpo fora ali, não jogou o Mário Fernandes na fogueira, né? Tá dizendo que confia nele também, que tudo vai ser esclarecido, mas é outro suspeito. Tem o general Heleno, que participou das reuniões golpistas também e que faria parte do gabinete de transição do golpe. Então, é muita gente graúda, é muita gente grande que fazia parte do coração do governo Bolsonaro. O Braga Neto, não se esqueçam, era apenas o ministro da Casa Civil. Era o cara que mais mandava depois do Bolsonaro. Guga, a gente está aqui, milhares é exagero, mas muitos comentários de vocês aqui. O Daniel Freire, eu sou calvo como o Will, mas fiquei de cabelo em pé com essa notícia. Isso é invejoso do caralho. Thaís Miranda, a Papudos espera, tá ok? Forte abraço. A Suelen Paz diz, já pensou o Guga entrevistando essa raça toda? Eu não faria isso com o Guga. Não colocaria o meu Guguinha para conversar com esses criminosos. O Baraldi pergunta aqui, é o Márcio Baraldi? Será? Não sei. Se esses caras não forem condenados e presos, o que vai ter de maluco querendo concluir esse plano? Bem, teve uma pessoa aí que se explodiu em Brasília semana passada, né? Nessa pegada aí de já que não concluíram o plano, vamos fazer outra coisa, né? O Bruno Lima... Exatamente. O Will, sua falta de cabelo só existe na sua cabeça. Não existe falta de cabelo, não existe. Não tem muito cabelo. Que mais? O Diogo Desser. Ai, medo quando falaram esse punhal aí. É perigoso. O Guga falou pra deputado essa semana. Não sei o que a gente faz isso. A Cláudia Coelho diz, Will, tô ligado desde as 7 horas, mas vocês são foda. Um beijo pra você, Cláudia. A Jéssica também me ama, eu amo também você. E a Jéssica diz também que o Brasil virou a Rede TV, Guga. Não, o Brasil virou a Rede TV. Tá baixo nível esse país. Não dá. Vamos pegar mais detalhes sobre esse plano. Esse trecho 6 aí, Laura Cotcho. Os militares deste grupo, o Grupo Copa 2022, eles planejavam matar o Alexandre de Moraes usando artefato explosivo, veja só, curiosamente, como um dos que explodiu em Brasília na semana passada, ou através de envenenamento. Vou ler aí o trecho para vocês. O quarto tópico do planejamento descreve os riscos e impactos da ação. Foram consideradas diversas condições de execução do ministro. Alexandre de Moraes, inclusive, com o uso de artefato explosivo e por meio de envenenamento em evento oficial público. Há uma citação aos riscos da ação, dizendo que os danos colaterais seriam muito altos, que a chance de captura seria alta e que a chance de baixa, termo relacionado à morte pelos militares, seria alto. Então, Guga, os caras queriam explodir o ministro Alexandre de Moraes, e aí a gente viu todo aquele papo deles seguindo o carro do Alexandre de Moraes, os passos do Xandão para o Brasília, e aí eles abortaram esse plano, porque esse plano seria custoso demais, né? Sequestrar o Xandão e executar ele seria trabalhoso demais, com chance de ter baixa, ou seja, de ter confronto armado aí, e aí alguém acabar morrendo nessa história, além do Xandão. Então, esse é o jeito que eles matariam o Alexandre de Moraes, ou com envenenamento,
ou com um artefato explosivo. E aí, Só isso. em relação ao Lula e ao Alckmin, o Lula foi chamado de Jeca e o Alckmin de Joca, os codinomes pelos quais eles eram chamados nesse planejamento. Ressalta-se novamente que o documento juntado aos autos pela Polícia Federal indica a possibilidade de ações para o assassinato do então candidato a presidente. Na época o Lula já tinha sido eleito, né? Então presidente eleito ainda não diplomado Lula e Alckmin, com o objetivo de extinguir a chapa vencedora no pleito de 2022, conforme ressaltado pela autoridade policial. O codinome Jeca seria uma alusão ao atual presidente. O texto cita que a sua neutralização, e por neutralização a gente entende como assassinato, abalaria toda a chapa vencedora, colocando-a, dependendo da interpretação da lei eleitoral ou da manobra conduzida pelos três poderes, sob tutela principal do PSDB, considerando que o vice-presidente de Lula é Geraldo Alckmin, que historicamente é vinculado ao PSDB. Em caso de uma neutralização de Lula, Alckmin assumiria a presidência e faria com que a chapa vencedora ficasse sob a tutela do PSDB, como sugere o autor. Então aí, para a execução do presidente Lula, o documento sugere, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais, a possibilidade de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico. Já o codinome Joca, que é usado como referência ao Geraldo Alckmin, diz aqui o texto da Polícia Federal. Isso porque o texto aponta a inviabilidade do 01 eleito, ou seja, o Lula. Sua neutralização extinguiria a chapa vencedora. Como além do presidente a chapa também é composta pelo Alckmin, a chapa vencedora, somente na hipótese de eliminação do Geraldo Alckmin, a chapa vencedora seria extinta. Ou seja, para explicar, porque é um texto policialesco, judicialesco, muito confuso, tinha que matar o Lula. Mas se matasse o Lula, o Alckmin assumia. E aí o Alckmin ia assumir, não ia dar para os caras o privilégio de fazer com que eles fossem anistiados, que tudo desse certo. O Alckmin provavelmente ia botar quente para cima dos caras. Então, a única saída é matar o Xandão e matar o Lula e matar o Alckmin, segundo esse planejamento aí, Guga Noblar. Pois é, gente. Se não matasse o Alckmin, é claro que o Alckmin ia botar quente em cima desses golpistas. Então o plano era apagar geral, era tirar do caminho qualquer um que pudesse, de alguma maneira, ser uma barreira a essa intenção de deixar o Bolsonaro e o Exército e os militares no poder, né? O Bolsonaro, ele meio que encarna ali aquele partido militar que nunca aceitou o fim da ditadura e que sempre teve uma intenção de voltar ao poder de alguma maneira, e voltaram com o Bolsonaro. O Bolsonaro ele foi parido pelos militares. A campanha eles apertavam dele, o botão do Bolsonaro. O nome do Bolsonaro como candidato a presidente foi parido pelos militares. Vem dos militares. Inclusive, o primeiro momento do Bolsonaro, a primeira vez que ele anuncia que vai ser candidato a presidente, ele estava num quartel lá, naquele da AMAN, né? O famoso, a famosa escola lá dos militares. Das Agulhas Negras. Que era presidida. Das Agulhas Negras, o AMAN, das Agulhas Negras, que é a escola principal deles. Foi ali que o Bolsonaro anunciou pela primeira vez que ia ser candidato. Inclusive, quem era o general que mandava lá, na época, na AMAN, é o atual chefe do Exército, né, o Tomás. O general Tomás, que eu esqueci o segundo nome dele, o sobrenome, que hoje é o chefe do Exército, era Tomás quem mandava Bastos, lá, né? na AMAN. Tomás Bastos, eu esqueci o sobrenome, mas eu vou olhar. O general Tomás, ele Tomás aqui, Paiva, Tomás Ribeiro Paiva. Paiva, Tomás Bastos, não. Bastos era tanto faz. o ministro da Justiça do Lula, das antigas. O ministro que morreu, né, o Tomás Bastos, o grande Tomás Bastos, mas o Tomás Paiva, que é o general do Exército, ele que mandava na AMAN, no primeiro momento em que o Bolsonaro vai lá e anuncia que vai ser candidato a presidente, o que nem poderia ser feito. Você não pode, obviamente, usar o Exército como palco político, mas foi feito isso. É a partir dali que começa a se projetar o Bolsonaro como candidato a presidente. Então, na verdade, estava carregando os próprios militares golpistas para dentro da presidência e para dentro do governo. Essa era a intenção ao eleger o Bolsonaro. E aí a gente vê que
a intenção era essa mesmo, era dar golpe se fosse perder a eleição, era permanecer no poder a todo custo, queriam matar todo mundo. Ainda bem que esse plano está sendo desbaratinado, porque isso daí é uma prova, é um fato que vai ter que levar o Bolsonaro para a prisão. O Bolsonaro tem que ser preso, ele já tinha que ser preso, agora é um caminho sem volta. Ainda tem o Braga Neto, que deixou essa turma se reunir lá e que faz parte do golpe também. Tem General Heleno, quem sabe Pazuello. É muita gente graúda, é o coração do bolsonarismo aí, que quem sabe está sendo, enfim, de alguma maneira parado, né? Vamos matar de vez o bolsonarismo, vamos acabar de vez com o bolsonarismo. Se puser na prisão essa turma toda, é o fim do bolsonarismo. E é o que precisa acontecer, né, Guga? Infelizmente, não tem outro caminho para isso acontecer. Outro ponto que eu ressaltei no começo, Guga, o documento para esse plano, para essa história toda, o Punhal Verde e Amarelo, ele foi impresso por Mário Fernandes no Palácio do Planalto no dia 9 esse detalhe é importante. 9 do 11 ou 9 do 12, né? 9 do 12 de 9 de 2022. Um outro documento foi impresso... não, é isso. No dia 9 do 11, ele foi impresso por Mário Fernandes no Palácio. Um outro documento de nome PLJ.docx foi impresso por ele no dia 6 do 12. Na data, o Bolsonaro estava no Palácio do Planalto, Guga. Então, assim... Pois é. Hoje, dia 19 do 11 de 2024, a gente pode dizer que a polícia diz com todas as letras que o Bolsonaro sabia dessas tentativas de golpe? Não. O relatório da polícia, até agora, pelo que eu consegui ler, não informa que o Bolsonaro sabia. Agora, ou o Bolsonaro é uma múmia ao não notar que na antessala dele estava acontecendo uma trama golpista envolvendo todos os seus assessores e os seus principais ministros, o que, apesar de ter severas desconfianças das capacidades cognitivas de Jair Bolsonaro, eu não acho que ele seja estúpido a esse ponto. O Jair Bolsonaro, Guga, sabia da trama golpista. Se ele era o orquestrador, se ele era o cabeça, minha aposta pessoal que sim, ele era o orquestrador e ele era o cabeça, no mínimo, o Bolsonaro sabia do que estava acontecendo. Se ele não sabia, tem que ser punido pela omissão de não notar que todos os seus assessores estavam fazendo um plano para assassinar o presidente eleito e ele não sabia de nada. Não, é patético. A gente supõe que o Bolsonaro não sabia de nada, é imbecil, entendeu? Até porque o Bolsonaro também não está só nessa história, está em outros lances do golpe, como por exemplo, na contratação do hacker pela Carla Zambelli, que queria ser usado e que foi levado até o Ministério da Defesa. O hacker de Araraquara, que já era um criminoso, que já estava sendo investigado, entrou no Ministério da Defesa para criar um plano junto ao Ministério da Defesa para sabotar as urnas, para tentar criar uma cascata de que as urnas eram violáveis. Então o hacker foi ali se encontrar com o ministro da Defesa e eles, naquele momento, ele conta, né, que o Bolsonaro sabia, o hacker conta, ele delatou isso, o Bolsonaro sabia de tudo, o Bolsonaro participou disso, não tem como o Bolsonaro não estar no meio disso tudo, todos os movimentos do golpe têm algum indício de que o Bolsonaro estava no meio, e o beneficiado era ele, todos esses trabalhavam para ele, o Mauro Cid, que é quem está articulando o golpe, que é quem está monitorando junto com o Marcelo Câmara o Xandão, que é quem está trocando mensagem para dar o golpe, era o braço direito do Jair Bolsonaro. O Braga Neto, que é quem fez a reunião na casa dele para discutir o punhal verde e amarelo, que era o plano de matar o Alckmin e o Xandão e o Lula, era o chefe da Casa Civil do Jair Bolsonaro. O general Heleno era ministro dele. Todos trabalhavam e estavam sendo pessoas que estavam trabalhando em função de Jair Bolsonaro. Todos estavam a serviço de Jair Bolsonaro quando fizeram o que fizeram. O Marcelo Câmara estava a serviço do Jair Bolsonaro quando estava monitorando. O Marcos Duval, quando foi chamado para tentar grampear o Xandão e queimar o Xandão, disse que também fez isso a pedido do Bolsonaro. Foi assim que começou essa história toda. Não há possibilidade do Bolsonaro ser só um banana que não sabia o que estava acontecendo e que tinha um golpe sendo planejado em nome dele,
para que ele permanecesse no poder, mas ele não sabia. Não dá, entendeu? É imbecil. E a justiça sabe disso. Você falou, né, do Mauro Cid, que ele vai talvez até perder, né? Então todo mundo achando que ele vai perder a delação, né, os direitos, os benefícios da delação premiada. Vai que o Mauro Cid agora entrega de vez o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, a gente já tem vários indícios que, se você somar todos esses indícios, não tem como tirar o Bolsonaro do centro dessa história, de ser o capitão dessa história. E provavelmente tem algum batom na cueca aí que o Mauro Cid pode entregar. Então ele vai ter que depor hoje. Tem tudo para perder a delação. Vamos torcer para ele entregar um pouquinho mais o Bolsonaro. Vamos torcer para ele acabar de vez com essa história. Mas a gente sabe que o Bolsonaro é o coração do golpe. Não tem outro responsável pelo golpe a não ser ele. E por enquanto, Guga, ninguém falou ainda, ninguém do governo, o presidente Lula não se pronunciou, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o Alexandre de Moraes, os alvos, né, dessas tentativas de assassinato planejadas pelos bolsonaristas, pelos membros do governo Jair Bolsonaro àquela altura, não se pronunciaram ainda, né, Laura? Não tem, por enquanto, nenhuma notícia, né, do não, Lula nenhuma notícia, por enquanto. E do Geraldo se pronunciando, nem do Xandão, né? Então, a gente está aqui atento para ver se eles falam sobre o assunto até o término deste programa, mas certamente vocês vão acompanhar a cobertura completa também do nosso N2, a partir das 6 horas da tarde, com a Gabriela Varela, com o Chico Sá e com o Rodrigo Viana. Então continue acompanhando nossa programação. Agora, também Príncipe, aqui. Diz, Guga. Para quem não entendeu, o Príncipe William disse há pouco que o general da reserva que foi preso hoje, não é isso? Isso, Mário Fernandes. O Mário Fernandes imprimiu o plano de matar o Lula, o Alckmin e o Xandão no Palácio do Planalto. Ele imprimiu lá, no Palácio do Planalto, esse plano. E neste dia estavam ali Jair Bolsonaro e o outro que foi preso hoje, que é o Major, não é isso? O Rafael, que era um Kids Pretos, que era dos Kids Pretos. Rafael de Oliveira. Então, o Rafael de Oliveira, que foi preso hoje, além do general Mário Fernandes, que foi preso hoje, estavam neste dia no Palácio do Planalto, junto com Jair Bolsonaro, e neste mesmo dia o Mário Fernandes imprimiu o plano de matar Lula, Alckmin e Xandão no Palácio do Planalto. Então, mais um super indício, né, de que Bolsonaro estava recebendo o plano, sabia de tudo, e foi o capitão desse golpe. E tanto foi que depois fugiu. Sabia que Brasília poderia acabar como acabou, né? Porque o plano tinha sido frustrado, tinha muita gente que já estava aqui em Brasília há meses só para dar o golpe, um monte de militante sedento pelo golpe, e aí ele viu que não ia ter como dar, mas que a turma não ia aceitar, que poderia ter quebra-quebra, e ainda correu para os Estados Unidos, que é mais um indício do golpe. Essa fuga do Bolsonaro, mandando o dinheiro dele de conta pessoal para os Estados Unidos, o que passa a impressão de que talvez ele nem fosse voltar, dependendo do que acontecesse. Então, não dá para desconectar o Bolsonaro dessa. Tem que ser muito idiota. E agora, Guga, vamos ver se o Bolsonaro escreve mais um artigo para a Folha, né? Lembra o artigo da Folha de semana passada? Onde tá? Aliás, Folha, que mico, hein? Aceitem a democracia. A Folha publicou isso que dia? No dia 10 de novembro. Uma semana depois, um bolsonarista se explodiu na frente do STF, e depois de 9 dias desse editorial, aí, desse texto, sei lá, desse artigo de opinião publicado na Folha de São Paulo, membros do governo Jair Bolsonaro são presos exatamente por conspirar contra a democracia. Envelheceu que nem leite esse artigo que a Folha se prestou a publicar, né, Guga? Que mico. Aí a Folha mereceu, viu? Merece essa. Que micão, hein, Folha? Nem deu 10 dias, tá aí, a turma sendo presa exatamente por atacar o que o eleitor queria, por não concordar com a democracia. Eles queriam matar, era um golpe onde eles queriam matar. A Folha de São Paulo, se tivesse rolado esse golpe, também ia sofrer algum tipo de pressão do bolsonarismo. A Folha era detestada também pelo Bolsonaro, a gente tem que lembrar disso. Bolsonaro atacava a Folha direto, e mesmo assim a Folha vai lá e se rebaixa a dar um espaço para um golpista que provavelmente será preso. Que mico, Folha. Que fase! Literalmente. Aqui o Ronaldo Gabina, mais claro que existia um plano golpista, só a calvície do eu. A Vanessa Dester
Gente, eles gostam tanto de papel, voto impresso, golpe impresso também. E isso é impressionante, Guga, isso é impressionante, cara. Mano, primeiro, Guga, alô Suriname. Se o Suriname quiser anexar o Brasil e fazer o Suriname do Sul, é 15 minutos. Se depender do nosso exército. O nosso exército fazia reunião para assassinar ministro do Supremo, presidente e vice-presidente em aplicativo de celular, Guga. Em Signal. Só isso. Em Signal. E tem o WhatsApp Esse também. Tem Zap também. Pois Esse mesmo pessoal, não contente, trocava os PDF, os doc, via aplicativo do celular. Deixando rastro Geniais. em tudo. E aí, Guga, não satisfeito, falou, vamos imprimir esse negócio. Pra quê, Guga Noblar? Vamos imprimir aonde? Imprimir em casa? Vamos numa lan house, lá em Samambaia, numa cidade satélite aí de Brasília? Porque é isso que você faz, quando você quer esconder, você vai num lugar assim, né? Foi imprimir na lan house, lá em Ceilândia. Não, Guga! Imprimiram no Palácio do Planalto, irmão! O negócio, mas pra quê? Pra anotar, pra fazer nota, rabiscar? Sensacional. Eles dão muito milho mesmo, né? Ainda bem que foi uma sucessão de trapalhadas que agora deixaram vários rastros, né? Que estão sendo colhidos para provar que teve uma tentativa de golpe, que não era só um bando de idoso quebrando Brasília e provocando vandalismo. Não, era muito pior. Era uma tentativa de não aceitar o resultado da urna, de matar o presidente eleito. Bizarro que esses caras planejavam. E o gabinete de golpe, né, que eles iam colocar, o gabinete de transição, depois de matar Lula, Alckmin, Xandão, ia ter esse gabinete de transição, ele ia ser composto por Braga Neto, General Mário Fernandes, General Heleno e Felipe Martins. Aquele, fala não. O que foi ajeitar a lapelinha. Que fez o da lapelinha, o supremacista, o que fez o gestinho supremacista branco e depois ficou falando que estava arrumando uma lapela invisível. Um olavista maluco que se acha um cavaleiro templário. Se você olhar, souber quem é esse cara, você se assusta com o nível de radicalismo, de fanatismo desse cara, um maluco. Então imagina esse bando de doido, Felipe Martins, Braga Neto, General Mário Fernandes, General Heleno, fazendo um gabinete de transição. Olha o que o Brasil ia passar, gente. Olha que situação. Um bando de radical, um bando de olavista, um bando de louco, de golpista, que ia participar disso, e o golpista mor, o louco mor, ia permanecer no poder, Jair Bolsonaro. Talvez, muito provavelmente, o ICL, se existisse, estaria sendo feito fora do Brasil. Do Paraguai, e não tava daqui, lá. Porque todo mundo Buenos dias, ICL, nós tava lá. Ia rodar. Ô, Guga, agora presta atenção. Não, Laura, não é essa não. Nessa não. Acho que a gente pegou o vídeo errado. Não era esse vídeo que eu queria, não. Eu queria dele falando na porta do Palácio do Planalto. Laura, vou achar esse vídeo aqui, eu mando pra vocês. Mas vamos ver. Né? Não. O vídeo do General Heleno. Vamos ver o vídeo do primeiro vídeo do Braga Neto falando em novembro desse ano, 6 dias depois da reunião na casa dele, falando sobre o que as pessoas podiam esperar. Vamos assistir esse vídeo. Tá vendo? Não vou falar com a imprensa, não. Tá preocupado com ontem? E aí? Fake! Estão inventando história. O presidente tá bem, tá recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não. Lá na frente tem só o que eu posso falar pra vocês agora. Estamos na frente do só o que eu posso falar agora. A gente tá na chuva, tá no sol. Eu sei, senhora. Tá na chuva e no sol esperando o golpe. Fica firme. Coitado! Que é isso, gente? Eles e a galera tava no sol e na chuva pra dar golpe. É isso que tá acontecendo nessa conversa. É aquela galera que tava em frente ao exército aqui em Brasília, enchendo o saco, dizendo que não aceitava. E todo mundo mostrando, a imprensa mostrando, vem cá, exército, tem um acampamento golpista na frente de vocês. É isso que tá rolando, é um papo com a galerinha do acampamento golpista. Não percam a fé. Isso, uma semana depois dele conversar sobre um plano para matar
Lula, Alckmin e Xandão na casa dele. O Braga Neto, 6 dias depois de conversar sobre matar, ele vai lá, sobre o plano, que é um plano para matar, ele vai lá e diz, não percam a fé. E essas pessoas que estão ouvindo isso fazem parte do acampamento golpista que queria dar um golpe, que queria que o Bolsonaro permanecesse na presidência. E ele fala, não perca a fé. O que isso quer dizer? Tá meio óbvio também, né? Ô Guga, tem um outro vídeo, a gente pegou, Laura, o outro vídeo? Sim. Eu sei que foi em dezembro de 22, vou pegar a data, tá? Gente, tudo aconteceu nessa época, tá? Dezembro de 22, o general Heleno falou isso aqui, Guga, ó. Obrigada por atender a gente aqui. Obrigada. Rodamos 1.500 quilômetros. Deus abençoe. Muito obrigada. General, o bandido sobe a rampa ou não? Eu preciso confirmar, Laura, confirma pra mim aí. Diz aqui que foi no dia 18 de dezembro. 18 de dezembro. Ou seja, 6 dias depois daquela reunião. Ele falou o quê ali, o Heleno? Bandido não sobe a rampa. Ele falou assim, né? Bandido não sobe a rampa. Bandido não sobe a rampa. Gente. Então, Guga, ainda havia aí um resquício nessa época de tentativa de golpe por parte do Heleno, que seria um dos beneficiados. A gente mostrou 2 vídeos seguidos do Heleno e do Braga Neto, os dois que seriam parte desse comitê aí, desse gabinete de golpe que assumiria o poder depois do assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. É isso. E eu lembro que quando não deu certo o golpe, o Bolsonaro se picou para os Estados Unidos, a turma aqui, ainda antes do quebra-quebra, né, assim, naquele momento ali, eles falavam que o Heleno é que ia ser o cara que estaria à frente do golpe. A extrema-direita tinha o Heleno como um dos caras que, se o Bolsonaro não estivesse aqui, se o Bolsonaro não fosse assumir, corresse, pipocasse, seria o Heleno que assumiria o papel do comandante do golpe ou dos cabeças do golpe. E agora a gente está vendo que é fato isso, né? O Heleno participaria do gabinete de transição, que é isso, né? Que é você participar de um grupo que estaria tomando conta do poder à força. E ele estava ali, dando esperança para os golpistas. Mesma coisa que fez o Braga Neto, ao falar não perca a fé, e a fé deles era a fé no golpe. Eles estavam acampados para dar um golpe, então não perca a fé no golpe. Veio o general Heleno dizer que bandido não vai subir rampa, como se o Lula fosse um bandido e não fosse, portanto, ser diplomado como presidente. Ele está, obviamente, dando um spoiler, assim como deu o Braga Neto um spoiler do golpe, está dando aí, general Heleno, um spoiler do golpe, está se entregando, está mostrando que fazia mesmo parte dessa tentativa de tomar à força o poder. Pô, mas eles estavam certos, o bandido realmente não subiu a rampa. Não subiu. Fugiu os Estados Unidos. Fugiu cheio de joia, mas fugiu. Algumas joinhas. Agora, Guga, uma pergunta importante, e todos nos questionamos. Primeiro, por que general Heleno e Braga Neto não estão presos? Primeira pergunta importante. E a segunda, por que o Jair Bolsonaro ainda não está atrás das grades e com uma tornozela, ou pelo menos com um adereço em seu tornozelo inchado, cheio de erisipela? Hoje ele já tá indo comer camarão. Já tá indo. Ô, Michele, chama o SAMU, entupiu aqui, Michele, entupiu. Já reservou o quarto no Sírio-Libanês, já tá indo pra lá. Por quê, Guga? Obviamente... No Vila Nova Star. No Vila Nova Star, isso. Porque, obviamente, Guga, eu entendo que o judiciário brasileiro, em especial em tempo de polarização, em que o judiciário é tão atacado, né? O judiciário está sendo alvo de ataques também, né? Vamos lembrar que o plano de assassinato não era só do Lula e do Alckmin, né? Era do Alexandre de Moraes e incluía a prisão de ministros do STF, né? A ideia era dar um golpe de Estado estilo 64 mesmo, assim, um golpe que, né, demoliria as instituições. Dito isso, Guga Noblat, com esse controle que aparentemente o judiciário tem tido essa situação, me parece que existe um excesso de cautela
Porque a gente é muito machucado com a Lava Jato, né? A Lava Jato que atropelou todos os procedimentos legais possíveis para prender o Lula, para atacar e destruir o PT. Me parece que existe um zelo do judiciário nesse sentido. Eu acho que é um zelo justificável, né, Guga? Porque a gente não pode ter uma Lava Jato novamente ou ter ataques contra a democracia novamente, como a Lava Jato promoveu. Mas, Guga, me parece que passou da hora, irmão. O Jair tinha que estar preso. Uma preventiva aí nele, ele já deu motivo em todos os casos em que ele é investigado por uma preventiva, na real. Se você parar para ver, nas joias ele estava ali tentando comprar as joias de volta para poder fingir que não tinha vendido. Nesse caso agora aqui do golpe, é claro que o Bolsonaro está usando a força dele, o poder dele, usou muito contra o Mauro Cid. A gente percebeu que o Mauro Cid demorou para ceder. O Mauro Cid é um exemplo do quanto o Bolsonaro atrapalha as investigações. Aí cedeu, mas cedeu meio, né? Cedeu um pouquinho. Passou o mínimo para conseguir uma delação. O grosso mesmo, ele escondeu. Então, isso tudo é pressão, isso tudo é medo do Bolsonaro. De certa maneira, o Bolsonaro ele acaba inibindo as investigações também, no caso lá da vacina dele, mesma coisa. Bolsonaro solto, ele acaba inibindo todas essas investigações. Se você quiser achar argumento para preventiva, você acha. E a gente pelo menos aguarda que ele vá ser julgado e preso, mesmo que demore um pouquinho, mas que ele vai parar muitos anos no Chilindró. A gente precisa lembrar que os bagrinhos, os bucha de canhão, a véia de tubarão que defecou no STF, essa turminha, pegou 17 anos de cadeia. Para um sujeito que queria matar o presidente, para um sujeito que usou a força dele para provocar o que ele provocou contra o STF, contra as instituições do Brasil, contra os jornais. É um sujeito que dividiu o Brasil em ódio para dar golpe, que fez minuta do golpe, que tinha plano para matar. Enfim, um sujeito desse que chamou o Exército, que convidou as Forças Armadas para dar golpe, que tinha inclusive a Marinha junto para dar golpe, um sujeito desse vai ter que passar no mínimo, vai ter que pegar no mínimo perto de 30 anos de cadeia. Já tem as contas aí, né? Ele deve pegar 22, sei lá, 24, até menos que 30, mas ele tem que pegar uma cana longa e ser enjaulado, que é o lugar de golpista. Guga Noblar, dito isso, vocês continuarão acompanhando a cobertura dessas apuração impressionante da Juliana Dalpiva hoje cedo, dessa plano de tentativa de assassinato e Igor do também. Presidente Lula e Igor Melo. Nossa equipe toda hoje foi impecável, assim. Também agradecendo a equipe do N1, do Desperta, e também a nossa equipe do Rolê aqui, que é maravilhosa. Um beijo pra vocês, Obrigado. meus amores, vocês são incríveis. Mas, Guguinha, aproveitando para chamar vocês, na última quinta-feira a gente teve aqui a aula do Edu, o lançamento do Empreendedor Mestre, né, a terceira temporada, terceira turma do Empreendedor Mestre, teve a aula inaugural. O Edu mostrou aí os segredos da persuasão e das vendas, os segredos das vendas e da persuasão para construir narrativas no dia a dia de negócio e tal. Foi uma aula maravilhosa, muita gente participou ao vivo, mas aí tem gente falando, não consegui participar, não assisti. Tá bom, não assistiu, vai assistir de novo. Tem a chance de ver agora. E se viu e gostou, pode ver de novo. Dia 19, conhecido popularmente como hoje, às 8 horas da noite, tem a reprise desta aula excepcional de Eduardo Moreira. Para você assistir, você já sabe, Guga, rapidinho que o nosso tempo já estourou, se inscrever no link que a gente sabe qual é. Que é o nosso link. Eu tava pensando em fazer com a voz do General Heleno. Vai preso. Parece o Sr. Burns um pouco. roleicl.com.br, no nosso link, que o Diego Araújo, a Beta Maia, o Fernando MF e o Herculano sempre estão dentro, roleicl.com.br. Eu quero a Nena, eu quero o Henrique Balum, a Lígia Medeiros, a Mariana Martins, no roleicl.com.br, Lucimar Martins, a Gladys e a Nelly Fernandes e o Marício Mota e a Vladit Organ no roleicl.com.br. E é isso. Aqui não tem golpe. Aqui exceto se o mundo acabar, se nós formarmos um golpe, não tem Rolê ICL amanhã, porque é feriado. Mas sabemos que pode acontecer. Então, o Guga vai estar trabalhando. O Guga vai fazer o rolê amanhã.
Fique ligado que amanhã a gente pode estar aqui ou não. Mais provável que não. Mas fica ligado que vai acontecer coisas. O break de quem tá solto, o vamos break de quem tá terminando. solto. Pode botar uma break vinheta, de quem foi Vitão. preso. Fiquem Acabou, agora Vitão. com Chico E aí? Pinheiro Entrevista, Zé Dirceu. Zé Dirceu. Encerramento. Fala, turma, tudo jóia? Que incrível a aula que a gente teve nessa quinta-feira sobre vendas e persuasão. As pessoas foram, muitas empolgadas e outras com o pé um pouco atrás. Pô, esse conteúdo aí, não é meio aquele negócio de autoajuda, de coach, e saíram da aula maravilhados. Caramba, mas calma aí, a gente teve uma aula de roteiro. A gente aprendeu todo esse conteúdo acadêmico das pesquisas das maiores universidades americanas. Se eu soubesse que era assim, eu tinha chamado o pessoal da empresa para ver, tinha chamado o pessoal da família. E tem muita gente pedindo pra gente fazer mais uma exibição. A gente não vai ter replay dessa aula, como a gente falou, mas a gente vai fazer uma exibição fechada dessa aula hoje, terça-feira, às 8 horas da noite. Aproveita e avisa todo mundo que você acha que vai querer participar também, porque aí depois dessa, só pra quem já estiver no curso vai ficar na nossa área fechada, tá bom?